Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Podem sentar, sejam todos bem-vindos. Que bom que você está aqui, né? Amanheceu chovendo, amanheceu um pouquinho frio, e parece aí que a previsão acertou uma, porque a previsão já vinha dizendo que ia chover, né? Então acertou, né? Alguém disse que a previsão erra mais do que acerta, mas glória a Deus. Princesa, obrigado, filho. Deus abençoe mais. Que bênção, né? Nós estamos aqui na presença de Deus. Daqui a pouco mais nós vamos falar um pouco mais com o Senhor, buscar um pouco mais a face dele em oração. Mas se você está com a Bíblia, abra por favor no Evangelho de Marcos, de Mateus, no capítulo 8. Evangelho de Mateus, o capítulo 8. Se você precisar de ajuda para achar o texto, levante a mão que um obreiro, um pastor vai te ajudar. Ontem eu estive lá em Magé, na nossa igreja lá em Magé. A igreja em Magé, ela mudou o local, foi uma bênção, né? O pastor Marcos, juntamente com sua esposa, a pastora Claudinete, estão fazendo um trabalho abençoado. Não sei se tem alguém de Magé online, né? Mas mandar um abraço, se porventura tiver alguém, para receber em nome lá da igreja. Glória a Deus. Mateus, o capítulo 8. Nós vamos começar no versículo 5. É um texto conhecido e como você já sabe, né? Quando a gente lê um texto conhecido, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não ler no automático e passar despercebido o que Deus quer falar com a gente. Mateus, o capítulo 8, vamos começar no versículo 5. Quem achou, diga amém. Podemos ler, irmãos? Diz assim, ó. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Irmãos, esse texto, como eu disse ainda há pouco, é um texto conhecido, por isso a gente precisa ter cuidado para não ler de forma automática e perder aqui as lições que Deus tem para nós. Esse texto nos traz lições sobre fé, lições sobre autoridade, sobre amor ao próximo. Logo no início, no capítulo 5, no versículo 5, ele já mostra um fato incomum. Como assim, pastor, um fato incomum? Um centurião, um homem de autoridade, de poder, ele vai ao Senhor Jesus em prol do seu servo. Isso não era muito comum, irmãos. O que é muito comum na Bíblia é você encontrar uma mãe, um pai, indo a Jesus por um filho. A Bíblia dá o exemplo da mulher cirofenícia de Nação, que foi a Jesus porque a filha estava horrivelmente endemoniada. Ela passa por tudo aquilo pela filha dela. Quem tem filho sabe disso, né? O pai daquela jovem, né, que com 12 anos morreu, que foi ao Senhor Jesus, que a filha estava também muito doente, à beira da morte, o Jairo, conhecido, né? O principal da sinagoga, ele vai a Jesus, expõe: olha, Senhor, ele rogou, suplicou que Jesus fosse à casa para que curasse a filha que estava à beira da morte. Nós temos exemplos de pessoas que vão a Jesus por elas mesmas, como a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com uma hemorragia, havia gastado tudo, ouviu falar de Jesus, e mesmo debilitada, ela sai da casa dela, enfrenta uma multidão para tocar em Jesus. Ela foi por ela. Agora, é raro você encontrar um caso como esse de um senhor, de
uma pessoa importante, como o centurião era importante, se deslocar da sua casa e ir ao encontro de Jesus, que era uma pessoa de uma nação diferente, havia até uma rivalidade entre eles, ele era romano, e ele vai a Jesus para pedir a Jesus em prol do servo dele. Seria muito mais fácil para esse centurião descartar e pedir um outro servo. Era só ele falar, olha, eu estou requisitando outro servo, porque este servo que muito tempo me serviu já não é mais útil. E não é isso que geralmente as pessoas fazem, né? Em relacionamentos. Não é isso que as pessoas fazem, muitas vezes, até relacionado à obra de Deus, à igreja. Algumas pessoas, não vou dizer nós, para não dar autoridade ao diabo, mas é muito comum, até no nosso meio, no meio do povo evangélico, as pessoas serem descartadas quando deixam de ser úteis. Quando elas apresentam alguma debilidade, alguma deficiência, alguma dificuldade. Isso é muito comum, irmãos, na obra de Deus. Pastores que são descartados, obreiros que são descartados, membros que são descartados. Isso acontece. Acontece da ovelha, o membro da igreja, descartar o pastor, descartar. O pastor, ela percebe um defeito no pastor, que o pastor tem. Não se engana, irmão. Tem gente que vê o pastor no altar, acha que o pastor é perfeito. Nós não somos, nenhum pastor é, nenhum apóstolo é. Só teve um pastor perfeito e se chamava Jesus, amém? Mais ninguém. E aí ela descarta. É o mesmo, como eu falei, relacionado a pessoas, relacionamento. Tem gente que casa para ser feliz, e se o marido não a faz feliz, vou separar, vou arrumar outro marido, vou arrumar outra mulher. Se a mulher adoece, o cara manda a mulher embora, arruma amante na rua, separa. Quantos casos eu já atendi de pessoas que queriam separar porque a mulher estava com problema de saúde, não podia atender o marido sexualmente, o cara queria separar. Pastor, como é que casa vive sem sexo? Você casou para viver até que a morte o separe. Casamento é algo sério, não é brincadeira. É algo muito sério, mas tem gente que descarta o outro por qualquer coisa. Se tornou inútil, pronto, é motivo de descartar. Não esse centurião. E isso nos traz duas lições importantes. Nos fala duas coisas. Primeiro, nos fala do caráter, da índole do centurião. E segundo, do valor, da importância desse servo. Em primeiro lugar, esse centurião, apesar de não ser um servo de Deus, uma pessoa de Deus, de não pertencer ao povo de Deus, apesar de ser um ímpio, mas era um homem que tinha uma índole boa. Era uma pessoa direita. Irmãos, isso é sério e importante. As pessoas que estão no mundo, nem todas as pessoas, pelo fato de estarem no mundo, de não serem de Deus, de não servir a Deus como nós, não significa que essas pessoas sejam mau caráter, sejam desonestas. Tem muitas pessoas no mundo que não servem a Deus, não creem em Deus, mas são direitas, irmãos. São pessoas honestas, são pessoas que têm um bom coração, como este centurião. São pessoas que realmente, com a motivação certa, desejam o bem para o próximo. Quando esse centurião vai a Jesus pelo servo, ele não estava com uma motivação desfocada, errada. Não, irmãos, ele estava com a motivação boa, ele queria realmente o bem-estar daquele servo. Se ele tivesse com a motivação errada, Jesus teria percebido. E infelizmente o contrário disso é verdade. Assim como tem muita gente honesta no mundo, infelizmente, às vezes no meio do povo de Deus, aqueles que se dizem ser, às vezes passam um testemunho errado, passam um testemunho diferente. Olha que testemunho, irmãos. Irmãos, ninguém em sã consciência iria condenar esse centurião se ele descartasse esse servo. Se ele chamasse o servo, rapaz, você não está conseguindo mais, eu vou trocar você por outro, vou dispensar você. Ninguém, a pessoa é normal, como é que se diz? São negócios, é negócio. Mas ele não, que testemunho para nós, irmãos. A gente precisa aprender com o testemunho deste homem e investir em pessoas. Mesmo quando as pessoas não estão nos dando o retorno que gostaríamos. Eu sei que tem muita gente aqui que já se decepcionou com gente, infelizmente é assim. Você já se decepcionou e vai se decepcionar mais, porque nós estamos no mundo, essas coisas acontecem. Mas não permita que essas decepções e o comportamento errado dos outros venham moldar você, venham influenciar seu caráter, fazer com que você, irmãos, mude, deixe de ser como a Bíblia diz que você tem que ser por causa dos outros. Porque tem muita gente que mudou por causa de outras pessoas, por causa daquilo que outros fizeram a eles. Não permita, continue sendo a pessoa que Deus quer que você seja. Em segundo, o servo, irmãos. Irmãos, esse homem, obviamente, ele foi a Jesus, porque apesar do momento ruim do servo,
Mas este servo era um servo que servia. No seu momento de saúde, irmãos, ele realmente servia. Era um servo que tinha valor, que valia a pena lutar por ele. Não era aquele servo que não servia. Era um servo realmente que se submetia ao seu senhor. Não era aquele servo que só tinha o título de servo, mas não funcionava como servo. Não se portava como servo. O servo, irmãos, é aquele que procura entender a vontade do seu senhor. Ele procura entender, ele se enche da vontade do seu senhor e ele executa. E a gente precisa entender isso. Nós que somos filhos de Deus, também somos servos de Deus. Mas a questão é, será que nós servimos a Deus ou nós nos servimos de Deus? Será que eu sei o que Deus quer? Eu conheço a vontade de Deus? Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim, olha, não seja insensato, procure entender qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade de Deus. Então nós que somos filhos de Deus, e consequentemente também servos dele, servimos por livre e espontânea vontade, devemos procurar entender qual é a vontade de Deus. E nos encher dela. Em Colossenses capítulo 1, no versículo 9, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, olha, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, de sabedoria e inteligência espiritual. Ele está falando com os colossenses. Desde o dia que ele ouviu que eles se converteram, ele orou para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus e de sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? No versículo 10 ele diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra. Se você, como filho de Deus, quer andar dignamente diante dele, você tem que conhecer e se encher da vontade de Deus, obviamente, executar essa vontade. Aí você vai andar dignamente, você vai agradar a ele em tudo e vai crescer em tudo que você fizer, em toda boa obra. Haverá crescimento. Então, quem é servo, ele tem que servir ao seu Senhor. E esse fato aqui nos revela, irmãos, o valor desse servo para o seu Senhor. Ele viu, irmãos, que valia a pena lutar, valia a pena investir, valia a pena esperar, porque era um servo que servia. E nós também precisamos ser assim. Amém, gente? Amém ou não? Prosseguindo, no versículo 6. Ele foi a Jesus, como o versículo 5 diz, chegou junto dele o centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Pare aí no versículo 6. A primeira coisa que o versículo 6 me chama a atenção aqui, é o fato do servo permanecer em casa. Ele não abandonou a casa pelo fato de estar doente, paralítico e atormentado. Porque tem gente que deixa a casa por qualquer coisa. A casa aqui representa a presença de Deus. Muitas vezes, algumas pessoas, quando enfrentam lutas, a primeira coisa que ela sacrifica é o culto dela a Deus. Ela deixa de vir à igreja, ela deixa de cultuar. Se brigou com o marido, se brigou com a esposa, não busca. Se brigou no trabalho, se perdeu o emprego, ela não vem à igreja, ela deixa a casa, ela abandona a presença. Irmãos, este servo não deixou a casa. E um detalhe interessante, ele estava passando por tudo que ele estava passando, não é porque ele era um mau servo, não é porque ele era desobediente, era uma luta. E todos nós enfrentamos lutas, já falamos disso aqui. Jesus disse, no mundo tereis... A gente sabe disso. Mas o problema é que quando a luta vem, a gente começa a murmurar, quer reclamar. Logo quer deixar o posto. Logo quer deixar o servo. Esse servo não deixou de ser servo. Ele não deixou a casa de seu Senhor. O centurião diz para Jesus que o servo dele estava paralítico e violentamente atormentado. Isso aqui é uma estratégia usada pelo diabo. Quando o diabo ele vê uma pessoa que serve, que faz a diferença realmente, ele vai tentar paralisar aquele servo ou atormentar o servo naquilo que ele faz, para atrapalhar o servo. Era o caso dele. No caso aqui, literalmente o servo estava paralítico e atormentado. Havia um tormento, uma perturbação, uma angústia, algo que tomava a mente daquele servo que fazia ele ter talvez alguns comportamentos errados. Mas o diabo ele usa esse tipo de estratégia contra pessoas que servem a Deus. Ele tenta paralisar aquela pessoa, porque ele sabe que aquela pessoa faz diferença. Irmãos, o diabo não liga para quem não faz diferença.
Ele não liga para a pessoa que vive de qualquer jeito, fora da palavra de Deus, que não tem compromisso, não tem responsabilidade. O diabo não está nem aí. Na verdade, ela faz mais bem para o inferno do que para o céu, porque ela dá um testemunho errado. Ela ensina com o testemunho de forma errada. Então o diabo pode continuar. Mas o servo que serve, o servo que faz diferença, o diabo se levanta contra ele. E ele tenta, primeiro, paralisar o servo. E como ele consegue isso? Ou melhor, como ele consegue não, está amarrado, em nome de Jesus. Como ele tenta isso, pastor? Ele tenta de diversas maneiras. Às vezes com um problema de saúde, às vezes com um problema financeiro, às vezes um problema na família, no casamento. Irmão, tem muito homem de Deus, mulheres de Deus, passando lutas no casamento, irmãos. E aquilo mexe, atrapalha, paralisa, porque a pessoa fica constrangida. A doença, irmãos, tira a condição da pessoa de servir. A pessoa, ela para de fazer, não é porque ela quer parar, é porque ela não tem condição, está doente, ela não tem como fazer. A pessoa não vai fazer, não é porque ela perdeu o amor, ela não consegue, a doença não deixa ela fazer, paralisa. O mesmo se dá em outras situações criadas pelo inimigo, seja na saúde, seja nas finanças, seja na área familiar, no casamento principalmente. A pessoa não vai, não é porque ela não quer ir, ela quer, ela ama a obra de Deus, é uma pessoa de Deus, mas aquele problema está paralisando, está amarrando, está impedindo, gera constrangimento. E muitas vezes o tormento vem por conta daquele problema que está paralisando. Porque o mesmo demônio que gera uma situação é o demônio que acusa, que usa a pessoa para acusar. Porque tem gente que acha que todo mundo da igreja que está passando dificuldade é porque está no pecado. Se a pessoa está doente, está passando dificuldade, não, então tem alguma coisa errada, ele está no pecado. Porque se está passando uma luta, é porque errou em algum lugar. É esse o pensamento. Irmãos, os discípulos tinham essa mentalidade. Em João capítulo 9, precisa abrir lá. Um jovem que nasceu cego, então foi até Jesus. Os discípulos, quando viram, sabiam que ele nasceu cego. Os discípulos perguntaram: Jesus, foi quem que pecou? Foi ele ou foi os pais para que nascesse assim? Porque na mente dos discípulos, ele nasceu cego porque alguém pecou. Não, alguém fez alguma coisa que não presta. Não é possível. Isso, irmãos, é um tormento. Porque muitas vezes a própria pessoa que está enfrentando uma doença, ela mesmo se acusa, ela mesmo se cobra, ela mesmo acaba gerando esse tormento na mente dela. Porque ela fala: não, deve ter alguma coisa errada na minha vida. Irmãos, eu quero dizer para você que se houver alguma coisa, Deus mostra. Quando há um pecado, Deus fala. Deus mostra para você. Não foi isso que fez com Davi? Davi foi lá, adulterou, pecou. Deus foi lá e usou o Natão. Natão foi ao encontro dele, contou aquela história. É você que pecou. Ele na hora se arrependeu. Então pare de ficar inventando pecado, cobrando a si mesmo. Simplesmente descanse em Deus, deixa o rio fluir. Chega diante do Senhor: estou passando essa luta, eu não sei o que é. Se houver alguma coisa, eu sou seu servo, o Senhor é meu Senhor. O Senhor tem total liberdade de vir e me mostrar. E deixa Deus agir, vai orando, combatendo aquele mal. Mas não fique se cobrando, se martirizando, parando de servir, deixando de buscar, de congregar por causa daquilo. É uma estratégia usada por Satanás. Tem muita gente de Deus, gente muito boa, irmãos, que serve mesmo, mas atormentado, o diabo usando uma situação para perturbar a pessoa, para parar, e a pessoa realmente fica amarrado, paralisado e não consegue fluir. O diabo é muito sujo, é sem vergonha. Vamos continuar. O versículo 7. Jesus lhe disse, o que Jesus disse? Eu irei e lhe darei saúde. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Primeira coisa aqui que me chama a atenção no versículo 7 é Jesus, a prontidão dele em querer atender. Jesus, eu irei e lhe darei saúde. A segunda coisa que me chama a atenção é o fato dele não julgar o centurião pelo fato de ser romano. Ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Jesus não fica olhando: não, esse aqui não é meu. Esse aqui não me aceitou, não foi batizado nas águas ainda, então não vou curar. Você não vai encontrar em nenhuma parte na Bíblia Jesus barganhando a cura, um milagre com uma pessoa. Você não vai encontrar. As pessoas que foram a Jesus eram pecadores, eram ímpios. E o que moveu o poder de Deus para que essas pessoas fossem curadas foi a fé dessas pessoas em Deus. Porque isso é graça. Isso é graça, é um favor imerecido.
é o que Deus oferece a você sem que você mereça. Não é por mérito. Não é por mérito. Jesus não fala para esse centurião: rapaz, eu só vou na sua casa se você me aceitar, se você me receber, se você for batizado nas águas. E eu não estou pregando contra o batismo não, está amarrado, irmãos. É claro que é importante. Ele já condicionou a salvação a isso. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas uma pessoa pode ser curada sem ser batizada, pode ser liberta, pode prosperar, pode ser abençoada. Agora, a salvação é algo muito mais profundo. Porque quando se fala de salvação, geralmente as pessoas pensam em quê? Ir para o céu. Porque na mente de muito crente, salvação é só ir para o céu. Eu sou salvo, aleluia, eu vou para o céu. Salvação é muito mais do que isso. Salvação é relacionamento com Deus. A salvação é você estar na presença de Deus. A salvação, como eu já falei várias vezes, não é um fim em si mesmo. Ela é um meio que Deus criou para levar o homem de volta à presença dele. Porque quando o homem morreu, espiritualmente falando, ele foi expulso da presença de Deus. Foi expulso do jardim do Éden. E Jesus veio para nos levar de volta à presença de Deus. Isso é salvação. Portanto, se você recebeu Jesus, mas não está na presença de Deus, você não está salvo. E eu não estou falando relacionado ao céu. Estou falando relacionado, irmãos, à salvação. Ao verdadeiro motivo, o princípio, o propósito dela, que é estar com Deus, que é estar na presença de Deus. Amém, gente? Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Caminho para onde, gente? Caminho para a presença de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao céu, é isso não? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é Ele, salvação é isso. Por isso que é importante o batismo. Por isso que é importante recebê-lo, nascer de novo. Porque o homem, ele se separou, ou melhor, ele foi separado de Deus por causa do pecado. E não tem como ele voltar para Deus ainda estando no pecado, se foi o pecado que o separou. Amém, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. Então receber Jesus, ser batizado nas águas, é isso. A pessoa se arrepende dos seus pecados, ela entrega a vida dela a Jesus, ela recebe como Senhor, é batizada, agora ela é salva para estar na presença de Deus. A Bíblia diz que Ele nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Isso é salvação. Amém, pessoal? Agora, voltando aqui ao ponto, esse homem foi ouvido por Jesus, foi atendido por Jesus. Por quê? Porque Jesus não faz acepção. O que move o poder de Deus é a fé. E nós já falamos disso algumas vezes aqui, e você vai ouvir de novo. Amém? A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, que nós já citamos algumas vezes, quando ela vai a Jesus, ela ouviu falar dele, adquiriu fé, ela declarou: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E ela saiu da casa dela e foi ao encontro de Jesus, enfrentou uma multidão e tocou nas vestes de Jesus. Jesus parou e começou a olhar em redor, perguntando: quem me tocou? Os discípulos olharam para Jesus e disseram: mestre, a multidão te aperta e o Senhor pergunta: quem me tocou? Porque presta atenção aqui para você não entender errado. Porque tem gente que pensa que quando Jesus estava aqui, que Jesus era onisciente. Jesus aqui, como homem, ele não era onisciente. Ele estava aqui como homem, ele não estava aqui como Deus. Ele se despiu da glória dele. Filipenses capítulo 2 diz isso. E nasceu aqui como homem. Ele foi tentado como homem, viveu, obedeceu o Pai como homem. Então ele não era onisciente. Também não era onipresente. Ah, pastor, mas na Bíblia tem muitos casos que Jesus sabia o que ia acontecer, sabia o que a pessoa estava pensando, que estava no coração da pessoa. Isso não é verdade? É verdade. Então como ele sabia? Porque o Pai o revelava. O Pai revelava a ele. Por isso, irmãos, esse texto mesmo que eu citei aqui, como outros textos, em Marcos mesmo, capítulo 11, ele viu de longe uma figueira e a Bíblia diz assim: foi ver se nela tinha fruto. Mas se ele era onisciente, ele não precisava ir lá. Dali mesmo, não vai não, perde tempo, eu sei que não tem. Ele não sabia. Como aqui em Marcos 5, que eu estou citando, ele não sabia quem havia tocado nele. Um detalhe, ele não sabia quem tocou e nem para quê
havia tocado. Jesus só tinha uma informação. Qual, pastor? Que virtude havia saído do seu corpo. Quando os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta quem tocou, ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Era essa a informação que ele tinha. E ele olhando ao redor, e o texto diz que a mulher, temendo e tremendo, sabia o que tinha acontecido. Ela conta para Jesus toda a verdade. Ela conta o que havia acontecido. Aí Jesus vira para essa mulher e diz assim: ó, filha, vai em paz. A tua fé? Foi a tua fé. Foi a fé dela. Foi a fé. Ela extraiu o poder de Jesus pela fé dela. Não foi Jesus que disse assim: olha, eu estou andando aqui, alguém vai me tocar, e quando esse alguém me tocar, eu vou liberar poder. Não, não, não. Ele nem sabia quem tocou e nem para quê. Ele só sabia que poder foi extraído. Quem extraiu esse poder? Foi ela. Como? Pela fé dela. Em Isaías 12, no versículo 3, Isaías diz isso, que com alegria nós vamos tirar das fontes da salvação água. Quem tira somos nós. Quem extrai poder é você, pela sua fé. Amém, irmãos? Amém ou não? Então ele não faz exceção. Vamos prosseguir. 8. E o centurião, respondendo, disse: olha que maravilhoso: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Irmãos, caramba, eu fico envergonhado quando eu vejo isso aqui. Vergonha de mim mesmo. Porque quantas vezes eu orei pedindo a Deus para confirmar uma palavra. Quantas vezes. Que Deus já havia falado comigo e eu pedia: fala de novo, Jesus. Fala de novo. Porque a nossa incredulidade, a nossa falta de fé nos deixa inseguro diante das circunstâncias contrárias. Porque Deus nos dá uma palavra, fala com a gente. E aí, depois de recebermos aquela palavra, algo diferente acontece. Ou o negócio piora, fica mais difícil. E aí, como piora, fica mais difícil, a gente é tão movido por aquilo que a gente vê, que a gente acaba desprezando aquilo que a gente ouviu. Irmão, que lição. Para esse homem só uma palavra bastava. Só uma. Senhor, só uma palavra. Irmãos, isso me faz entender que esse homem conhecia o poder da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Tudo que existe, existe por causa da palavra dele. Nada que há neste mundo veio a existir sem a palavra. Quando Deus quer mudar alguma coisa, Ele manda a palavra. Quando Ele quer curar alguém, quando Ele quer consertar, quando Ele quer corrigir, Ele manda a palavra. Por que Jesus veio, irmãos? Jesus é a palavra encarnada. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós precisamos chegar a esse nível de maturidade, irmãos, desse centurião. Senhor, só uma vez, só uma palavra. Só uma. Vai estar tudo certo. Não preciso de mais de uma. A gente precisa chegar neste nível. Porque tem gente que já ouviu várias vezes Deus falando: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Mas de vez em quando ela pergunta: o Senhor é comigo mesmo? Que maturidade, irmão. Que ensinamento. E que vergonha para mim. Não vou dizer para você, estou falando para mim. Caramba. A gente precisa chegar nesse nível. O Senhor não precisa falar, não. Deus falou, está falado. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Amém, irmãos? Vamos prosseguir, senão eu fico falando muito, eu sou muito detalhista algumas vezes, né? Uma palavra, o meu criado vai ficar curado. O versículo 9. Isso aqui também é incrível. Olha o que ele diz. Pois também, eu sou homem sob autoridade. A preposição aqui está dizendo, significa debaixo de autoridade. Eu sou homem que estou debaixo de uma ordem, debaixo de uma autoridade. Ou seja, tem alguém que está acima de mim, alguém que eu estou obedecendo, eu estou cumprindo uma missão. É isso que ele está dizendo. Sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, ou seja, eu tenho também soldados debaixo da minha autoridade. E digo a esse: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faça isto, e ele o faz. Irmão, que clareza de entendimento esse homem tinha. Ele viu Jesus e sabia: olha, em outras palavras, eu sei que o Senhor está aqui cumprindo uma ordem.
Eu sei que o Senhor está aqui debaixo de uma ordem, que tem alguém acima do Senhor, que mandou o Senhor aqui. E eu sei que o Senhor também tem soldados, mensageiros, debaixo da sua autoridade. E que se o Senhor der uma ordem para esses mensageiros, que são os anjos, eles obedecerão às suas ordens, assim como os meus criados obedecem às minhas. Os meus soldados obedecem. Ele era um centurião, tinha 100 homens debaixo da autoridade dele. E ele está dizendo, quando eu digo aos soldados, vai, eles vão. Quando eu digo vem, eles vêm. Ou seja, eles reconhecem a minha autoridade. Ele está dizendo, eu reconheço a sua autoridade. Irmãos, nós precisamos entender sobre a autoridade. Em primeiro lugar, reconhecer a autoridade de Jesus. Em segundo lugar, também reconhecer a nossa autoridade. Porque assim como Jesus estava debaixo de uma autoridade, havia alguém que havia outorgado a autoridade a ele, que respaldava a autoridade dele, o mesmo se dá conosco, irmãos. A nossa autoridade, a autoridade da igreja, é respaldada pelo Senhor. O Senhor lá em Lucas 10:19 diz, eis que vos dou poder, autoridade. Se você é um crente em Jesus Cristo, então você tem autoridade espiritual. Amém, irmãos? Amém ou não? Agora, você precisa crer e exercer essa autoridade. A autoridade, irmãos, ela é respaldada por quem deu, quem outorgou aquela autoridade. No nosso caso, o Senhor, no nosso caso, Deus. Veja um exemplo que a gente conhece bem, de um guarda de trânsito. Se você sair daqui agora, chegar ali na frente, um guarda de trânsito devidamente uniformizado, levantar a mão e mandar você parar com o seu carro, você vai passar por cima dele? Na hora você vai parar. Por que você vai parar? Porque você tem medo daquele homem? Não tem nada a ver com o físico dele, com a pessoa dele, se ele é mau encarado, não tem nada a ver. Tem a ver com a autoridade dele. E não é também o uniforme dele. O uniforme dele sinaliza a autoridade dele. Mas a questão é que você sabe que ele tem autoridade para multar você, para punir você. Quem deu autoridade a ele para isso? O governo. Então, aquele que está por trás dele é que respalda a autoridade dele. Nós obedecemos o guarda de trânsito, não é propriamente por causa do homem debaixo do uniforme, mas por causa do poder que deu a ele aquela autoridade. Você me entendeu ou ficou complicado? Quem me entendeu, diga amém. Assim, espiritualmente, irmãos. Quem respalda a nossa autoridade? É Deus. É Ele que nos deu a autoridade. E o inferno sabe, os demônios sabem que nós temos autoridade, irmãos. O problema é que muitas vezes nós não exercemos essa autoridade. Nós não usamos. Olha o que o centurião disse, olha, eu também tenho homens debaixo da minha autoridade. E eu digo a este, vai. E ele tinha convicção que se ele chegasse para um soldado, vai lá, faça isso, que o soldado iria e faria. Dissesse outro, vem. Ele tinha convicção que eles viriam. Nós também temos, irmãos, mensageiros debaixo da nossa autoridade. No Salmo 103, no versículo 20, que vocês conhecem, a Bíblia diz, bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumprem as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmo 103, versículo 20. Os anjos que são magníficos em poder, cumprem as ordens de Deus, obedecendo a voz da palavra de Deus. Como já falamos várias vezes, a palavra é de quem? De Deus. Mas e a voz é de quem? É minha, é sua. Quem dá voz à palavra é a igreja. E quando a igreja dá voz à palavra? Quando ora. Quando você ora, você dá voz à palavra. E os anjos que são magníficos obedecem à voz da palavra. Obedecem à autoridade que a igreja tem. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Quando você ora, clama ao Senhor, os anjos de Deus entram em ação em seu favor, irmãos. Porque você está dando voz à palavra. Obviamente, quando você faz isso com fé, né? Quando você faz isso crendo. Irmãos, que entendimento esse homem tinha, que nós precisamos ter. Ele, Senhor, eu estou aqui debaixo de autoridade. Eu também, melhor dizendo, eu também estou aqui debaixo de autoridade. Ele fala isso porque ele está reconhecendo que Jesus estava debaixo de uma autoridade, debaixo de uma ordem. E ele, eu também tenho homens, soldados, debaixo da minha autoridade. Se eu mandar ir, eles vão. Se eu mandar voltar, volta. E eu sei que se o Senhor fizer isso, os anjos também vão obedecer. Irmãos, a gente precisa disso. Nós precisamos entender e crer nisso. Vamos prosseguir. Olha o versículo 10.
E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Irmãos, pare por favor. Poucas pessoas na Bíblia maravilharam Jesus. Eu estou falando poucas pessoas para não errar, né? Porque o certo era até dizer que ele foi o único, mas não posso afirmar isso. Então digo poucas pessoas. Era comum as pessoas ficarem maravilhadas com Jesus. Você vai encontrar várias passagens em Lucas, em Marcos, né, no capítulo 10, no capítulo 9, Jesus entra na sinagoga, prega, o povo fica maravilhado com a sua doutrina, porque pregava como tendo doutrina. Era comum. Ele curava, as pessoas ficavam maravilhadas. Mas as pessoas maravilharem Jesus não era muito comum. Este homem maravilhou Jesus. E sabe por que Jesus ficou maravilhado com este homem? Jesus não ficou maravilhado com este homem pelo fato dele ter ido a ele pelo servo. É claro que isso é impressionante, é bacana, mas Jesus ficou impressionado com a fé dele. Jesus diz assim: olha, nem mesmo em Israel, no meio do povo dele, dos descendentes de Abraão, que tiveram experiências maravilhosas com Deus, nem mesmo no meio desse povo, eu encontrei tanta fé. E esse homem revelou a fé dele através daquilo que ele disse. Porque o texto diz assim, ó: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Então aquilo que Jesus ouviu ele dizer, revelou a Jesus a fé que aquele homem tinha. Aquilo que você diz, aquilo que você fala, principalmente diante das circunstâncias negativas, revela a sua fé em Jesus. Se você vai maravilhá-lo ou vai entristecê-lo. E o que você tem dito? Essa é a questão. Você está numa luta danada, numa batalha, numa guerra. O que você tem dito? Não é aqui na igreja não, irmão. Não é na presença do pastor, não é diante de um outro irmão crente. Quando você está sozinho, quando você está na sua casa, quando a luta aperta, a dor aumenta, o que você diz? O que você declara diante disso? Porque o que você declara revela a sua fé. A boca fala, disse Jesus, do que o coração está cheio. Então você fala: não, eu tenho muita fé. Mas a sua declaração diante das circunstâncias contrárias revela se isso é verdade ou não. Você está me entendendo, sim ou não? Porque é isso que agrada. Irmãos, o que agrada a Deus, preste atenção por gentileza, não é o fato de você ter fé. Ter fé é importante, pastor? Obviamente que sim. Mas o que agrada a Deus é viver da fé. É quando você vive dela. Quando você fala baseado na fé. Quando você se move baseado na fé. Amém, irmãos? A sua palavra é baseada na fé. Não é num pensamento positivo. Eu tenho um pensamento positivo que vai dar tudo certo. Então eu digo que vai dar tudo certo. Não, isso aí não tem valor nenhum no mundo espiritual. Esse tipo de declaração. A declaração positiva que realmente produz é aquela que é baseada pela fé, pela convicção. Amém, irmãos? Amém ou não? Vá para Hebreus capítulo 11. Eu poderia citar aqui, que todo mundo já conhece, né? Lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, vou citar, você pode... Vai até botar aqui no telão, vai, né? Põe aí no telão. Segura aí, vamos para a gente ganhar tempo, olha para o telão que é melhor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bom, a gente já conhece bem esse versículo. O texto está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui diz, é impossível agradar-lhe. Em outros diz agradar a Deus. O que esse texto está dizendo e o que o texto não está dizendo? Em primeiro lugar, o texto não está dizendo que o fato de uma pessoa ter fé, essa pessoa agrada a Deus. Porque tem gente que lê isso aqui, diz assim, tá vendo? Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Não é isso. Existem muitas pessoas que têm fé, mas ainda assim não agrada a Deus. O texto está descartando a possibilidade de agradar a Deus sem fé. O que ele está dizendo é, se não tiver fé, esquece. Você não agrada a Deus. É impossível. Não tem como você agradar. A fé, ela te dá a condição de agradar a Deus, quando você vive de acordo com ela. Então, primeiro ele está dizendo, é impossível, não há possibilidade. É necessário. Ele está querendo dizer, olha, é indispensável a fé. É necessário que aquele que se aproxima creia.
que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí no versículo 7, daí para frente, ele vai citando um exemplo. 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, o que ele fez? Preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Ele se moveu pela fé. Noé mudou completamente a vida dele, baseado numa certeza. Ele recebeu de Deus uma revelação. Deus falou com ele que a terra iria inundar, que a terra iria encher de água, que tudo ia acabar. E essa mesma direção que ele recebeu, mostrando o que iria acontecer, também mostrou o que tinha que fazer, que era construir uma arca. Sendo que para construir aquela arca, ele tinha que abrir mão da vida dele. Ele tinha que abrir mão do trabalho dele, de tudo, dos projetos, dos sonhos, e se dedicar inteiramente àquilo, irmãos. Para a pessoa fazer isso, ela tem que ter muita convicção. Ele mudou, irmãos, a vida dele, por causa daquilo que ele recebeu, por essa convicção. Isso é fé, é isso que agrada a Deus. É essa atitude, quando você mergulha por inteiro, quando você se dedica por inteiro, você coloca todo o seu coração, olhando do ponto de vista natural, você investe tudo aquilo ali naquela certeza, baseado naquela certeza, naquela convicção. A fé é diferente desse pensamento que o mundo tem. O mundo diz assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. A fé é diferente. Os olhos não veem, mas o coração sente. O sentir aqui, estou falando nesse sentido natural, estou falando no sentido de perceber. Quando você recebe o entendimento da palavra, seu coração percebe. E nasce dentro de você uma certeza, uma convicção, e você fica tão convicto que você se volta inteiro para aquilo, porque você sabe, vai acontecer. Vai acontecer. Não é se acontecer. Eu acho que talvez vai acontecer. Não, a fé faz você olhar, não vai acontecer. Está tudo dizendo que não, mas não vai acontecer, vai. Vai dar certo. Isso é fé. Aí quando você começa a andar baseado nessa convicção, você muda tudo, seu jeito de falar. Antes de receber a fé, você diz, tá difícil. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas a palavra vem, gera fé, você diz, não, eu vou conseguir. Vai dar certo. As pessoas que não entendem te chamam de arrogante. Mas fulano é arrogante. Ele pensa que é melhor do que os outros. Ele está pensando o quê? Que ele é super-homem. Não, não é que você é super-homem. É porque você está debaixo de uma palavra, de uma promessa. Amém, irmãos? Isso é fé, é isso que agrada a Deus. Então o que agradou a Jesus, que maravilhou Jesus, foi isso. O que Jesus ouviu, a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado quando ele ouviu isso. Ele falou, rapaz, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Aí ele diz, nem mesmo em Israel eu achei tanta fé. Uma pessoa desse jeito que acredita nisso totalmente. Irmãos, se nós, igreja do Senhor, tivéssemos essa fé. Se nós, igreja do Senhor, olhássemos como esse centurião, irmãos, as coisas seriam diferentes. O número de atendimento nos gabinetes iria diminuir, quase zerar ou até zerar, irmão. A igreja precisa se mover por fé e não por vista. A Bíblia diz, o justo viverá. Irmãos, isso é tão sério que o Senhor diz assim, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se ele desistir, porque é possível um justo receber fé e começar a andar pela fé, movido pela fé, e de repente recuar? Irmãos, porque muita coisa acontece ao longo do caminho, e aí ele pode deixar que a dúvida entre, e aí desistir. Aí diz, minha alma não tem prazer nele. Isso é tão grave que em Romanos 14, acho que o versículo 24, diz que aquilo que não é de fé é pecado. Vê se é isso mesmo, Felipe. Romanos 14, 24. O que não é de fé é pecado. Olha como é sério. É isso mesmo? Botou aí, viu? Não. Deve ser 28, é por aí, irmão. Depois você procura, lê o capítulo 14 inteiro, você vai achar. Amém, irmãos? Que lição, irmãos, esse centurião nos traz. Que testemunho, que exemplo. E nós como igreja precisamos aprender essas lições e trazer isso para o nosso coração. Quem me entendeu, diga graças a Deus. Então fique em pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida.
Feche os seus olhos. Ligue o seu pensamento em Deus. Abra seu coração para Ele. Deixa o Senhor te envolver agora. Aleluia. Pai, nós estamos diante do Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra. Eu não sei como a Tua palavra chegou aos ouvidos e ao coração de cada pessoa. Mas o testemunho deste centurião, Senhor, mexe muito comigo. Eu confesso que me envergonho diante do testemunho dele, da fé desse homem, da confiança, do seu discernimento e entendimento sobre autoridade. Obrigado, Senhor, por esse testemunho. E que essa palavra possa produzir em nós o que o Senhor determinou. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Abra seu coração para Ele e se achegue a Ele.